Olá, sou o professor Mike. Oi pessoal, eu sou a professora Vanessa. Oi pessoal, professora Cida. Bom dia! Para o Enem de 2020, conforme estudos e pesquisas feitos pelos professores de Geografia do SEDUC, os conteúdos com a maior chance de caírem na prova são o espaço rural, o espaço urbano, população, a indústria e o meio ambiente. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o espaço rural. O que é espaço rural? Área de produção agrícola ou pecuária. O que é agricultura ou criação de gado? Ou outros animais como ovinos, bovinos, suínos. Então, agricultura e pecuária trabalha no espaço rural. Até meados do século XX, essa produção era extensiva. O que significa dizer? Muita área com pouca produtividade. É conhecido também como sistema de plantation ou de subsistência. A partir dessa data, ou a partir de meados do século XX, surge nos Estados Unidos a Revolução Verde, que é, na verdade, a introdução de máquinas, equipamentos e insumos dentro da agricultura. Com isso, nós vamos ter alta produtividade, maior rendimento por hectare. É o que nós chamamos de agricultura intensiva. Muita tecnologia, muitos insumos, muitas máquinas trabalhando. Produtos de monocultura, ou seja, uma produção só em grandes áreas de terra, que são produtos principalmente para exportação, trabalhado na bolsa de valores, vendidos como commodities. Geralmente, essas áreas são dominadas por grandes empresas, o que nós chamamos de agroindústrias. O que é a agroindústria? A agroindústria nada mais é do que um setor secundário da economia. Você tem a agricultura, o setor primário, a agroindústria, o setor secundário. Na agricultura você produz, na agroindústria você transforma. Você pega um tomate e processa, transformando em purê de tomate. Então, para isso exige muito dinheiro. Geralmente, esses valores vêm de financeiras ou de bancos. Surgindo aí o agronegócio. Então, nós precisamos diferenciar o que é agropecuária, que é a área de produção agrícola, que pode ser intensiva ou extensiva. Nós temos agroindústria, que é o setor secundário, que é a indústria de processamento dos produtos agrícolas. E nós temos ainda o setor terciário, que seria o agronegócio. É o mercado financeiro trabalhando no conjunto das atividades agrícolas e operando na bolsa de valores. Bom, nós temos também o que nós chamamos de CAI, Complexo Agroindustrial. E aí nós temos grandes áreas, imensas áreas de produção de produtos, principalmente da monocultura, soja, ou milho, ou algodão, e todo esse material é de exportação. Quanto maior o uso dessas novas tecnologias, menor o uso da mão de obra. Isso vai concentrar as áreas de produção em mãos de pessoas que não têm essa habilidade para a agricultura, mas tem para a agroindústria ou para o agronegócio, causando o que nós chamamos de fagocitose, quando esses grandes grupos empresariais abocanham essas pequenas propriedades rurais, causando o êxodo rural. Quando nós temos grandes produtividades de produtos da monocultura, nós temos que pensar também na perda de solo, que é um dos grandes processos pelo qual está passando a agricultura nesse momento. Precisa-se mais insumos para produzir cada vez mais e está se perdendo solo agrícola. Por hoje é isso, espero poder ter ajudado. Na próxima a gente fala um pouquinho mais. Eu vim falar para vocês um pouquinho a respeito do espaço urbano. O espaço urbano é a área das cidades, é o local onde a gente tem as casas, os edifícios, mas é nesse local que a gente tem o predomínio das atividades dos setores secundário, que é a atividade industrial, e do setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviços. Diferente do espaço rural, que é o predomínio são das atividades do setor primário. Há cerca, aproximadamente, de 85% da população brasileira vivendo no espaço urbano, hoje no Brasil.
mas nem sempre foi assim. Até aproximadamente a década de 1960, a maioria da população vivia no campo, cerca de 55% da população. Foi somente na década seguinte, a década de 1970, que isso passou a mudar, que a gente tem o predomínio, ou seja, a maior quantidade de pessoas vivendo no espaço urbano. A mecanização do campo foi o principal responsável por essa mudança. Esse crescimento do espaço urbano, ele tem um nome, a gente chama isso de urbanização. É um conceito importante que vocês devem saber para o Enem. Quando o deslocamento do campo para a cidade, ele acontece em massa, ou seja, em uma grande quantidade, o nome é dado de êxodo rural. Mas as cidades, elas não são todas iguais. Elas têm níveis de influências diferentes. Dessa forma, elas são organizadas dentro do que a gente chama de hierarquia urbana, ou seja, uma ordem de influência e de quantidade de serviços que essas cidades possuem. Aqueles serviços que são ofertados com maior quantidade pelas cidades e elas exercem uma influência maior, elas estão no topo dessa hierarquia urbana. A especulação imobiliária é um desses problemas urbanos. Quando há realização de melhorias de infraestrutura, como por exemplo a pavimentação de ruas, a questão do esgoto, a construção de escolas e de infraestrutura em geral, os terrenos dessas áreas, eles costumam ser valorizados, elevando então o valor comercial daquele terreno. Isso é muito comum nos centros das cidades. Então, ali, o valor dos imóveis, eles são muito superiores do que o dos bairros vizinhos. É importante também falar um pouquinho a respeito dos problemas ambientais do espaço urbano. Toda essa verticalização que eu falei anteriormente para vocês provoca a impermeabilização do solo, a construção de estradas, asfalto, as construções e poucas áreas onde a gente tem realmente áreas arborizadas. Junto com a impermeabilização do solo, a gente também tem um escoamento superficial da água, ou seja, a água nesse solo impermeabilizado, ela não vai infiltrar, ela vai escoar, e isso pode causar vários problemas, como deslocamento de grande quantidade de massas, de áreas mais altas e mais íngremes. Temos também as ilhas de calor, que são áreas onde a temperatura fica maior por conta dessa impermeabilização do solo e também da falta de circulação do ar atmosférico naquele local. A poluição das águas, que também ocorre no espaço urbano por conta da falta de saneamento básico e do tratamento do esgoto. E temos também a inversão térmica, que ela é muito comum acontecer nas manhãs de inverno. O ar quente, ele é mais leve, então ele sobe. Quando ele sobe, ele leva toda a poluição junto e acaba se dissipando no espaço. Quando o solo está frio e o ar atmosférico também, esse ar ele não vai subir, ele vai ficar preso ali. O que causa então o que a gente chama de inversão térmica. Toda a poluição vai ficar presa naquela faixa. Geralmente a gente consegue visualizar isso nas manhãs de inverno, quando a gente olha no horizonte e vê uma faixa cinza lá no fundo do horizonte. Esses são alguns problemas ambientais do espaço urbano. A professora Vanessa acabou de falar sobre o espaço urbano. Dentro do espaço urbano, a gente vai trabalhar hoje as populações. Dentro das populações, nós temos a explosão demográfica, o envelhecimento populacional e a transição demográfica. Dentro do processo de explosão demográfica, um exemplo é o Brasil, que já passou dessa etapa, reduzindo suas taxas de natalidade e fecundidade, quedas da taxa de mortalidade e um aumento na expectativa de vida. Em algumas décadas, a população brasileira vai diminuir, provocando um outro processo, que é o envelhecimento da população. Países desenvolvidos já estão nessa etapa, aumentando assim o número de idosos e reduzindo o número de jovens e crianças.
Outros países do mundo ainda têm um crescimento elevado de sua população, pelo fato de ter iniciado tardiamente o processo de industrialização, urbanização e mudanças do ritmo de crescimento populacional, ou transição demográfica. O que é a transição demográfica? Alguns países têm um crescimento populacional muito alto, outros muito baixo. E também tem países que estão reduzindo suas taxas, que é o caso do Brasil. Em alguns lugares do mundo existem políticas de controle de natalidade e outros incentivo à natalidade para evitar a falta de mão de obra ou população economicamente ativa. Ponto. Bem, meninos, meninas, queridos e queridas, minhas paixões, vamos ao que realmente interessa. No nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouco sobre industrialização e sobre meio ambiente. E